Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição 348, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado você já acompanha Carlos Costa aqui. E, Carlão, hoje o dia aqui é daqueles que a gente... Botaram currículo. Vou colocar aqui que eu já entrevistei... um dos nossos convidados, né? Eu tenho também aqui ao meu lado Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, no dia de gala hoje, né? Sem Felipe? dúvida. Lenda, alerta de lenda no Alerta caminho. de lenda no ar. Isso porque nesse podcast temos aqui a presença dupla, inclusive, de Emerson Fittipaldi e o Emo Fittipaldi, que é filho do Emerson, que também traz consigo uma grande novidade para 2026. O Emo será piloto brasileiro na Fórmula 2. E eu vou começar, permita-me, Claro, aqui vai nessa. já perguntando para a dupla aqui convidada, para os dois, Emerson e também ao Emo, como que surgiu, né, essa oportunidade do Emo, Emerson, já correr na Fórmula 2 a partir de 2026, que eu acho que foi até uma surpresa pra gente, né? Mas como que foi isso, como se construiu isso para ele ano que vem já estar ali na principal divisão de acesso à Fórmula 1? Sejam bem-vindos. Olha, muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito. Tantas vezes eu já fui entrevistado pelo Felipe e para mim é sempre um prazer estar falando do que a gente mais gosta na vida, que é automobilismo, né? E o Emo apareceu uma oportunidade porque ele testou há uns 3 anos atrás Fórmula 3 FIA em Jerez, e ele andou muito rápido em meio-dia. E o engenheiro que testou ele gostou muito do Emo, e ele agora é o chefe de uma equipe de Fórmula 2. Então, ele já no fim do ano passado nos chamou e tinha interesse que o Emo entrasse na Fórmula 2 pela equipe, que ele agora é chefe da equipe. Então, isso foi discutido e nós conseguimos assinar um contrato. Ele foi convidado pela AEX, que é uma equipe boa, é uma equipe nova, é uma equipe que está crescendo bastante, com gente muito competente, para fazer o próximo ano, a temporada de 26. O Emo já fez uns testes de GP2, que é o que ele pode testar. Ele se sentiu muito bem no carro. E estamos aí, estamos agora, essa oportunidade que Deus nos deu nessa vida, né? Porque essas coisas, você sabe que é difícil. São 22 pilotos, tem uma demanda muito grande de pilotos querendo entrar na Fórmula 2, então é muito difícil. Agora o Emo pode falar, eu já falei demais, agora só a entrevista só com ele. Não, então, eu queria falar exatamente o que eu ia falar. Surgiu essa oportunidade da AEX e eu acho que foi uma oportunidade que só pode ter sido de Deus, porque a gente não estava nem pensando em ir na Fórmula 2. E apareceu essa oportunidade, eu olhei para ele, ele concordou comigo, eu concordei com ele, aí a gente assinou o contrato. Excelente. Então agora, ano que vem, Fórmula 2. Não, ficaremos, claro, acompanhando atentamente todos esses passos antes do início do campeonato. E eu queria já te perguntar, Emo, primeiro, você é muito jovem, né, de 2007, pelo que consta aqui, então, como que tá sendo esse trabalho focado no início da próxima temporada aí full time com a AIX? E claro, como é que você avalia o momento da equipe, que tem tido bons resultados, especialmente com o Joshua Durksen. Enfim, queria um pouco da sua visão sobre aquilo que você terá de estrutura na Fórmula 2 2026, né, irmão? Bom, até agora, eu acho que a gente já foi para 3 grandes prêmios esse ano, ou 4, né? E eu tô sempre com eles, trabalhando já com eles, então eu já sou uma pessoa na equipe, né? Já tô vendo telemetria, tô trabalhando com os pilotos, escutando o que eles falam, os comentários deles, ajustes de setup, então tô aprendendo muito já esse ano para se preparar para o ano que vem. E eu acho que a preparação que a equipe tá me dando, a chance para eu estar pronto para a primeira corrida na Austrália, tá excelente. Já estou fazendo simulador com eles e vamos ver para os testes de Abu Dhabi, já está 100% pronto.
Eu tinha uma pergunta, antes de mais nada, é um prazer falar contigo. Felipe Mota Prazer. falando. Eu sou muito fã da sua família. Eu brinco, o Emerson vai entender. Eu brinco é um dos maiores clãs. Isso, na verdade, a minha brincadeira é depois. Essa parte é séria. Eu brinco que os Fittipaldi são top 3 clãs do mundo de automobilismo. Assim, você tem inúmeros argumentos, porque a gente tá falando de várias gerações diferentes. Mas eu brinco que o Pelé da família é o seu avô, o Barão. Eu sou muito fã do Wilson Fittipaldi, o Barão. Trabalhei muitos anos na Jovem Pan seguindo o Barão como um modelo assim de comunicador e ao mesmo tempo de tanta coisa que ele fez pro automobilismo. Então hoje todo o envolvimento que eu tenho com o automobilismo tentando dar visibilidade é porque eu tenho o Barão como um ídolo. E agora entrevistar você é muito legal, porque é uma família Todas gerações. ramificada, é demais. Eu tinha uma pergunta, Emo, que você e o Emerson, de certa forma, responderam, mas eu quero explorar mais. Que é assim, a minha pergunta seria, eu já percebi que você fala um super português, mas você cresceu muito fora do Brasil. Existe uma expressão em português que eu não sei, às vezes a pessoa pode falar muito bem o idioma, mas as expressões são que é o salto maior do que as pernas, que é aquela coisa de dar um passo grande. Só que vocês já falaram, apareceu uma oportunidade que a gente não estava nem esperando. Quando aparece uma oportunidade dessas, você tem que aceitar. Então, a minha pergunta é, como é que vocês estão trabalhando para encarar um universo que é muito difícil? A Fórmula 2 é não só na competição entre pilotos, mas essa coisa da janela ideal dos pneus, vocês têm pouco treino, tem que ir para o quali e cravar a volta muito rápida. É muito comum um piloto, às vezes, num primeiro ano ter dificuldade para saber tirar o máximo dos pneus, mas é o que você falou, a chance apareceu, tinha que pegar. Como tentar minimizar isso que eu falei do salto grande que vocês estão dando, mas para saber aproveitar essa oportunidade que apareceu sem que vocês esperassem mesmo? Bom, só se preparando antes e estando pronto para a primeira corrida. Porque eu acho que o salto da Fórmula, da Eurocup que eu estou correndo agora, para a Fórmula 2 é grande. Mas como você falou, a oportunidade apareceu e a gente tomou a decisão de correr na Fórmula 2 ano que vem. Mas eu acho que treinando o suficiente com a equipe e em teste, acho que a gente consegue se preparar muito bem para a primeira corrida ano que vem. Óbvio que não vai ser fácil, vou estar aprendendo todo fim de semana, vai ser sempre coisas novas para mim, porque também tem muitas pistas que eu nunca corri. Então, uma oportunidade muito boa também para eu aprender com os outros pilotos também. Deixa, a gente vai falar muito de automobilismo, mas Emerson e Emo, eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que como eu disse, a família Fittipaldi ela é tão ramificada e ampla, né, volumosa, né? A gente tá falando de uma família que tem o número 7 como o número da sorte, né, Emerson? Então, são muitos filhos, sobrinhos, netos. Tem gente que esquece que o Pietro é neto do Emerson, não é filho. Então, e o Enzo igual, porque eles são irmãos. E o Emo é tio deles. Exatamente, o Emo mais novo é tio dos dois. Eu quero, Emerson e Emo, contar um pouco o perfil do Emo. Onde nasceu, cresceu nos Estados Unidos, em que momento foi para a Europa, essas influências de automobilismo americano versus automobilismo europeu. Queria ouvir os dois um pouco contando aí como foi essa linha do tempo do Emo se desenvolvendo como menino barra homem e como piloto. Eu posso falar um pouco, Felipe, que, por exemplo, o número 7 é o número da sorte da família. Eu tenho 7 filhos, 7 netos. Que Deus que me deu. A segunda Indianápolis que eu ganhei é a 77ª da história de Indianápolis. Uhum. E meu pai, nós usamos o número 7 porque o Barão, em 1952, correndo nas 24 horas de motocicleta em Interlagos, com uma BMW 500, ele estava usando o número 7, caiu, ele ficou em coma 3 meses, sobreviveu, e aí ficou a ideia do número 7 na família. Então eu contei um pouco da história. Não sei se sabia dessa história, Felipe. Sabia, não sei se foi inclusive porque teve uma vez que ele foi andar de moto e narrar ao mesmo tempo, não sei se foi essa. Foi exatamente essa. Caramba. Ele tinha um microfone, né, que era um rádio portátil da Jovem Pan, no tanque, amarrado com uma fita no tanque da BMW, e ele transmitia, imagina, estou entrando na Curva do Sol, estou em quarta, estou em quinta. E aí teve acidente, um piloto na frente dele desraiou a roda na reta principal de Interlagos, né?
antes da curva 3, e à noite, perto de meia-noite, a motocicleta ficou desgovernada, e ele era um espanhol, bateu ele, o espanhol e um japonês. E um deles morreu e o outro ficou ferido, e meu pai ficou em contusão, mas o número 7, já a partir daí, só deu sorte para nós. E agora, voltando, né, a história do Emo, quando eu tinha 2 filhos, o Jason e o Luca, quando tinham 11 anos, andaram no cartódromo Interlagos. Eu levei lá com o Mário de Carvalho, o famoso Mário Napa, e eles deram algumas voltas, andaram. Eu fui para casa, nunca mais perguntei se eles queriam andar. Eles nunca mais pediram, devolvi os karts. Falei, não são do ramo. O Emo, quando tinha 7 anos, falou, pai, eu quero experimentar um kart, eu quero experimentar um kart. Liguei para o Felipe Jafone tinha um indoor perto lá da Granja Viana, e aí eu levei com a Rossana, ele de manhã, ele começou a andar às 9, aí não parou mais, ao meio-dia tinha que almoçar, não queria sair do kart, só tinha que pôr gasolina, começou a chover, ele andou na chuva, foi o primeiro dia dele em pista, o dia inteiro não conseguia sair. E aí é a história, né? Aí começamos a correr no Brasil de kart, aí mudamos para os Estados Unidos, ele corria lá em Homestead, nós corremos, eu vou dizer, nas Américas, né? A gente corria muito nos Estados Unidos e Canadá, corremos também no Peru, na Colômbia, no Equador, e no Brasil ele corria também, então, na América Latina. E aí resolvemos correr de kart aqui na Europa, que é muito mais competitivo. Aqui na Itália a gente fala que é o kart mais competitivo do mundo, viemos aqui para a Itália. E a última corrida que ele fez de kart foi na Júnior, foi na Senior, naquela pista muito... que era campeonato europeu, né? Como é que é o nome da pista? Aquela em La Conca, em Nápoles, perto de Nápoles. Perto de Nápoles, uma pista muito competitiva, e ele inclusive estava lá disputando com o Rafa Câmara, na mesma corrida, e o Antonelli. E estava nessa corrida, estava andando na frente dos dois. Não, larguei atrás dos dois. Atrás, terceiro. Terceiro lá no grid, na largada. E aí o Sueck te bateu no lado. Mas ele estava muito rápido, e foi a última vez que ele correu de kart. E lá ele foi para Dinamarca, que podia correr com 14 anos de carro, e ele já andou muito bem no campeonato na Dinamarca. Aí veio indo até agora, e apareceu essa oportunidade, como o Emo falou, de ir para a Fórmula 2, num momento, Felipe, que quando a gente fala hoje em dia, com toda a telemetria, com toda a informática, com toda a informação que você tem disponível, mais o simulador, você consegue, para uma pista que você nunca andou, já conhecendo ela bem de simulador. Então, é uma visão diferente do automobilismo, obviamente, da minha época. Eu sou um dinossauro do simulador, né? E eles estão o tempo todo de simulador. Então, você consegue, hoje, com engenheiro, com coach, com simulador, chegar no nível competitivo sem andar na pista. Chegando na pista, você já sai na primeira volta, conhecendo, inclusive, as ondulações da pista. É impressionante. Aí o Emo pode explicar isso. Não, o trabalho de simulador é como todo mundo está fazendo hoje em dia. Você precisa disso, né? Antes de um fim de semana de corrida, para se preparar, porque hoje em dia, como você falou também, na Fórmula 2, você não tem muito tempo de treino e de classificação. Então você tem que estar pronto antes de você chegar para o treino. Então, quando você sai para a primeira volta no treino, você tem que estar mais ou menos no limite já, muito rápido, em poucas voltas, no limite. Emo, você citou aí que você enfrentou alguns desses pilotos, né, como o próprio André Kimi Antonelli, o Rafa Câmara. Como é que foi enfrentar essa turma que está crescendo agora, né? Quem que você destacaria? Quem que você realmente ficou impressionado? Né? Qual deles você aí chegou a dar um tempo ali, a dar um toco, né? Especialmente o Lindblad, né? O Arvin Lindblad também, que pode ser também um piloto da Red Bull no ano que vem.
né? Como que foi correr com essa turma toda, especialmente também pegando o brasileiro, né? O Rafa Câmara e o André Kim Antonelli, que está na Fórmula 1 agora? Não, foi... Eles eram uma geração na minha frente. Eles são um ano mais velho do que eu. Acho que o Rafa um pouco mais. E eu era sempre o mais jovem. Eu e meu pai, a gente sempre entrava na categoria mais jovem possível para poder aprender com as pessoas mais velhas, né? Com mais experiência também. Por isso até a Então- Fórmula 4 dinamarquesa, né, Emo? Que permitia alguém da sua idade correr na época. Sim, exatamente, por isso. E então, eu corri. É que eu não corri muito com o Antonelli, eu também não corri muito com o Rafa, porque ele sempre estava uma categoria na minha frente. Entendeu? E a única vez que eu dei esse pulo para a categoria sênior, eu corri só 2 vezes só nela. 2 corridas. Uhum. E essas 2 corridas, a primeira delas, foi minha última, eu larguei atrás deles. Então, mas eles são pilotos excelentes, muito talentosos. Boa. E as motos, Emo? Você não pensou em se aventurar no mundo das motos, não? Nunca. Ô Emerson, Eu acho uma coisa muito louca. Eu não consigo. o Fausto Macieira me pediu pra te perguntar se você tem a sua butaca de coleção ainda. Como é que tá a sua coleção de motos e a sua relação com as motos hoje em dia, Emerson? Não, até ontem nós estávamos assistindo o Grande Prêmio lá na Red Bull Ring, né? Impressionante. O Mark Marques de volta, muito competitiva, bacana ver ele de volta, depois desse down que aconteceu na carreira dele, e mentalmente está muito bem preparado esse ano. É legal, é impressionante assistir a MotoGP, e eu acho que para nós é sempre um espetáculo a moto, mas a cabeça de um piloto, né? Hoje em dia, então, você tem tanta gente querendo chegar à Fórmula 1 no mundo todo. É uma coisa que o Brasil acho que ainda não entendeu direito. Por exemplo, qualquer categoria que você vai hoje, desde o kart até a Fórmula 1, você tem tantos pais de pilotos querendo o sonho do teu filho na Fórmula 1, então é uma disputa, uma concorrência tão acirrada que é impressionante. Esse dia que o Emo testou o Fórmula 3 em Jerez, que ele era muito jovem ainda, faz quase 3 anos, né, que você testou, e eu entrava numa garagem lá, fui conhecer todas as equipes de Fórmula 3, aí os donos falavam, deixa eu te apresentar aqui o bilionário de Hong Kong, o filho dele está correndo comigo, deixa eu te apresentar o milionário do Texas. Então você está numa concorrência hoje de custo, desde o kart até a Fórmula 1, um absurdo. Então é um esforço nosso para conseguir patrocínio, não é fácil. Então, no começo já passamos por grandes dificuldades, do Emo não ter conseguido, desde o kart, ter uma equipe top. Às vezes a gente conseguia, por exemplo, a melhor equipe que tinha na época, né, uma das melhores que tinha de kart aqui na Europa, é do inglês Rick Flynn, que o Lando Norris corria direto. Eu consegui fazer uma corrida com o Emo, com ela. Só uma? Uma corrida para ele aprender com os ingleses, que, na minha opinião, é a melhor equipe de kart que tem na Europa. Chama Rick Flynn Racing. Então, todas essas dificuldades a gente está vencendo. Nós estamos aqui na batalha, mas com muita fé. O Emo também é uma pessoa de fé total, como eu tenho também, a confiança e fé que Deus está nos levando para o caminho certo. A gente sabe que Deus nos ama e nós estamos aqui junto com Deus, seguindo o caminho que Ele está nos dando. E essas oportunidades, essas portas que eu sempre falo, as portas que Deus abre, ninguém fecha. As portas que Deus fecha, ninguém abre. Então esse é o caminho que nós estamos seguindo aqui. Boa. Emo, a sequência até o ano que vem, como é que tá a agenda em geral? Assim, de trabalho, com a equipe, simulador, visita à fábrica. Descreve um pouco como que é o seu fim de 25 para em 26 encarar esse desafio tão grande. Bom, quase desde o começo desse ano, vamos falar desde maio, ou até antes de maio, já estou trabalhando full time com a equipe no simulador, preparando com o Joshua para todas as corridas no simulador também. Então, fazendo os procedimentos de treino, classificação. Então, desde quase o começo desse ano, eu já estou trabalhando full time com a equipe.
praticamente. Ô, Emo, desculpa dar uma guinada aqui no papo, é que a gente falou algumas histórias do Barão e tal, eu quero perguntar pra você, Emo, seu pai tem milhares de histórias, o seu tio, Milcinho, saudoso Milcinho, muitas histórias, o Barão, essa história aí da moto, o Barão, meu Deus do céu, Cris, e todo mundo, qual é a sua, você tem uma ou duas histórias favoritas, sabe aquela quando você era pequena, o pai, conta aquela de novo. Ah, Rick Mir ficou bravo naquelas 500 milhas, hein? Ou outra. Ih, porque aquele Regazzoni naquela largada lá engrossou, você mandou ele passear. Tem alguma história mais que aquela memória afetiva que qualquer cidadão ia amar ouvir o Emerson contar? E no caso, o Emerson é seu pai, ele contava pra você dormir. Tem. Aquela de 1989 em Indianápolis, com o Lance Jr. 89, né? 89. E depois a de 74 em Watkins Glen. Essa daí também com o Regazzoni. Essas duas. Então vamos lá, Emerson. Como o público não pegou, eu pedi pro Emo levantar pra você contar. Pro nosso fã. Pra perpetuar essas histórias que algumas são domínio público e outras não. Al Unser Jr. 89, 74 Watkins Glen Regazzoni. Então, por favor, poderia compartilhar com o nosso público, Emerson? O Emo pegou duas muito importantes na minha carreira. Mais difícil, né? As mais difíceis, e que em 1989, né, meu sonho, né, desde que eu entrei na Lotus, eu perguntava muito para o Colin Chapman como que ele ganhou em Indianápolis com o Jim Clark em 65, ficou aquilo, né, ficou assim uma vitória muito famosa. Então o Colin Chapman adorava correr em Indianápolis. Eu falei, isso é legal. Eu falei, um dia eu quero estar lá. E aí sempre me inspirou essa vitória do Jim Clark de poder correr em Indianápolis. E depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu estou lá em 89 com o Penske, que era um carro particular, Pat Patrick, Chip Ganassi, era o primeiro ano da Chip Ganassi, e o meu engenheiro, o Morris Nunn, que correu comigo de Fórmula 3 na Inglaterra, imagina, depois virou meu engenheiro lá na Indy, e o carro estava muito bom na corrida. Eu larguei liderando a corrida, eu falei, olha, se eu não errar e for nesse ritmo até o fim, eu tenho grande chance de ganhar Indianápolis, que era o meu sonho, depois de ter vencido a Fórmula 1, poder ganhar Indianápolis. E quando faltava, acho que não me lembro, 15 ou 16 voltas, nós demos um splash and go, e que tinha que pôr um pouco de combustível, todo mundo teve que parar, e eu saí liderando a corrida, e já na primeira, segunda volta eu vi que o carro não estava muito rápido. Eu olho no espelho, o Lancer me chegando, me alcançando. Eu falei, mas o carro mudou, tem alguma coisa errada no carro. Perdi velocidade, perdi performance. O carro não estava bom como estava antes. E eu estava com o melhor jogo de pneu que eu tinha dos 7 escolhidos para a corrida. Eu achei muito estranho, eu falei, eu não mereço o Al Unser ganhar essa prova, porque essa prova tem que ser minha vitória, eu estou aqui suando, lutei para chegar aqui, com a idade que eu tenho que ganhar essa corrida. E ele me passou, faltando, acho que umas 4 voltas, se não me engano. Um pouco mais. 6, 7 voltas, que em Indianápolis são 200 voltas, né? Impressionante, as 500 milhas. Então faltava muito pouco, eu liderei quase a prova inteira. Eu falei, não vou perder agora no fim. Aí, faltando 3 voltas, quando nós entramos na curva 1 e 2, tinha um tráfego lento, a gente estava colocando voltas no retardatário, a gente ia bem mais rápido. E quando nós saímos da 2, o Al Unser saiu mais lento do que eu. E eu vim no embalo por dentro, vim mais rápido do que ele. E eu falei, agora é a chance que eu tenho para passar. E nós descemos a reta, né, de Indianápolis, em direção à curva 3, ele me apertou para baixo, para mim não ficar sem tomada, e aquela época, para você fazer pé embaixo a curva 3, você tinha que usar o máximo da pista na tomada, aberto, pegar a tangência e sair já para 4, né? E eu estava sem essa trajetória ideal, sem tomada, e eu olhava para ele olhava para mim, parecia um racha de rua, porque nós estamos os dois agoniados, quem vai chegar na frente na curva 3? E a gente sabia quem chegasse na frente e saísse da curva 3 na frente era a chance de ganhar a corrida.
E quando chegando, aproximando a curva 3, olhando, ele foi me apertando, eu na parte baixa de Indianápolis, e aí eu pensei, não vou tirar o pé. E ele, obviamente, também pensou, não vou tirar o pé. E nós entramos lado a lado, aquela coisa que de vez em quando, em corrida, você tem que assumir o risco. Foi um risco muito grande que eu assumi. Entrei lado a lado, o carro saiu de traseira, encostou no carro dele, ele saiu. Eu não vi isso, só vi quando eu saindo da curva, eu vi que ele bateu. E eu, graças a Deus, consegui sair da curva. E na hora eu liguei para o Jim McGee, o Jim McGee que estava no rádio comigo, falei, Jim, how is all? Ele falou, ele já está fora do carro, ele está fora do carro, está tudo bem com ele. Eu falei, graças a Deus, ganhei em Indianápolis. Então foi uma dividida de bola daquelas que você dá, que você arrisca tudo, né? Esse anel que você está usando é o de 89? Tem um anel aí em Indianápolis aí, né? 93. Esse é 93. Tá. Boa. Esse Tá. é da outra vitória. Tá. 93. E aí, Watkins Glen em 74, Felipe, a gente já falou isso, nós colocamos, a Ferrari era muito rápida em linha reta, a McLaren não era tão rápida, aí o Alistair Cadwell, que era o chefe da equipe de McLaren, um neozelandês muito amigo do Bruce McLaren, um cara muito competente, ele falou, mas vamos largar com menos asa do que a gente andou na classificação e você tenta passar a Ferrari na reta já logo depois do larga. O carro não estava bom de treino, de classificação, a Ferrari também não acertou o carro do Regazzoni, nós estávamos com mesmos pontos na última corrida, largando lado a lado no grid. Exatamente. A única situação que aconteceu Com o Max e o Lewis. com o Max Verstappen 21. e Lewis. 2021. 2 vezes na história da Fórmula 1 aconteceu. Foi o primeiro. Foi a primeira vez que aconteceu. E eu lembro que o Clay largou bem com a Ferrari, entrou na curva 1 na minha frente, eu no vácuo dele, fizemos aquele S muito rápido antes de entrar na reta grande, e ele tinha certeza que ele ia abrir de mim na reta, porque a Ferrari era muito rápida. Mas, como nós tínhamos colocado muito menos asa, de tanque cheio, o carro era estável com menos asa, porque tinha o peso da gasolina. E aí eu peguei o vácuo dele na reta e eu vi que o Clay começou a olhar os dois lados, assim, a cabeça olhando no espelho dos dois lados e a McLaren crescendo. Peguei ele de surpresa. Quando eu fui passar ele por dentro, já para a próxima curva, para entrar por dentro, ele me jogou na grama, no meio da reta, e a minha roda dianteira estava quase do lado do cockpit dele. Aí eu falei, bom, agora eu viro os dois, ele vai abrir. Aí eu joguei a McLaren para cima dele, ele tomou um susto, foi surpresa, ele abriu, entrei no fim da reta já na frente dele, e aí, no fim da corrida, eu ia reclamar com ele, eu ia dizer que você podia ter matado o Clay, se a gente batesse ali em linha reta, você me jogou para fora. Aí eu pensei, graças a Deus eu venci o campeonato, não vou reclamar, ele perdeu, esse foi o maior presente que eu ganhei hoje, fiquei quieto. Excelente. Excelente. Isso aí. Eu tenho um recado muito importante e a gente vai seguindo aqui. Mais uma vez, vamos falar da Mint, não é mesmo, Carlão? E você que está acompanhando, a gente já pode observar aí, tem um QR Code na tela e tem também à disposição de vocês o link na descrição e que vai te levar para você baixar o aplicativo da Mint, que é gratuito e você já vai poder fazer os seus investimentos. Está muito feliz, né, Carlão? Eu estou sabendo que você está navegando muito bem e eu também, né? Eu tô até atualizando aqui minha tela da Mint para ver qual que é o meu retorno no investimento nesse momento. Ó, tô até com a linha verde na tela aqui que deixei cair, mas 25,70% de retorno de investimento eu coloquei o meu aporte no final de abril. Então vejam que o retorno vale bastante a pena. Eu coloquei num pool de criptomoedas e ativei um modo inteligente através do qual o próprio app, a Mint, no caso, faça um reequacionamento ali das diferentes criptos que constam no seu investimento, né? Bitcoin, Ethereum, Solana, enfim, ele readequa conforme a volatilidade do mercado para te dar mais segurança e maximizar os seus retornos. Então vale a pena conferir. Escaneie aqui o QR Code na tela e use o link na descrição. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto.
Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. De volta, agora eu vi que o Emo é um conhecedor... É impressionante, me chamou a Sim, atenção também. de Fórmula 1, dando os detalhes, o Emerson meio que tentava lembrar alguma coisa, natural. E o Emo ia lá de bate-pronto e corrigia. Emo, você está curtindo, você acompanha muito a Fórmula 1 atual, né? E você que está... eu fiquei sabendo que você assiste ao lado aí as corridas da Fórmula 1 e você que está orientando. É o Emerson isso? O papel se inverteu? Eu acho que os dois iguais, vamos falar. Eu gosto muito de acompanhar a corrida de Fórmula 1 desse ano, que está muito competitivo com as duas McLaren na frente. Mas ele também gosta de acompanhar tudo. Ele às vezes até me lembra de umas coisas que eu esqueci e às vezes eu lembro dele das coisas. Então a gente está sempre junto, vendo todas as corridas sempre junto. E É muito Emo, legal. quem vai ganhar? Norris ou Piastri? E assim, na torcida no sofá da família Fittipaldi, vocês torcem pro mesmo ou rola uma rixa? Um é Piastri e o outro é Norris? Não, aqui na minha opinião, eu acho que o Piastri tem uma grande chance de ganhar. E você? Eu também acho que o Piastri tem mais chance, porque o Piastri ele é mais constante, Mais frio. mais frio. O Lando, É muito rápido. em extremos, por exemplo, no molhado, ele é muito rápido. Ele pode, de repente, ele tira um pole position quando ninguém espera. Ele tem umas corridas que, de repente, ele vem muito rápido. Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente assistir a disputa dos dois, o Zac Brown e o André Stelles. Eles deixam os dois se combaterem, né? Não vai ter nenhuma preferência para nenhum deles, que eu acho isso muito bacana. A McLaren deixar, porque o Verstappen não está tão perto, está ficando cada vez mais longe. Então vai ser um campeonato que vai lembrar muito a época do Ayrton com Alain, né? Ayrton Senna e Alain Prost, na McLaren também. E vai ter briga daquele naipe, Emerson? O que você acha? Eu acho que quando chegar ali Nas últimas corridas. nas últimas corridas, vai ter muita will to will, vai ter muita fumaça de pneu. E pensa, o problema é que os dois estão trabalhando juntos. Imagina naquela sala de engenheiro, sabendo que um deles lá vai ser campeão mundial. Climão, hein? Porque essa é a questão, né, Emo e Emerson? Eu bato na tecla, a gente tá falando de algo que é muito, muito difícil, que as pessoas sonham a vida inteira, e que a partir de agora a gente vai ver 3, 4 meses, já tá muito claro que é ou um ou outro. E aí é aquela coisa do limite de cada um, até onde você está disposto a passar do limite, seja o esportivo, seja o de risco, ou seja o de algo que alguém olhando de fora fala, não, isso aqui não foi muito justo. Porque vive-se uma vida e às vezes não tem uma oportunidade dessa, né, Emo? Então a tendência é que agora a coisa aumente no sentido de tensão. E os dois querem ganhar, né? Nenhum dos dois ganharam o campeonato, então vai ser a primeira vez para os dois. Um ou outro. Então tá muito competitivo. Você vê, no Grande Prêmio da Hungria, que o Norris, eu acho que na largada ele caiu para sexto. Eu lembro que ele caiu para sexto, aí depois ele recuperou. Sim. E o Piastri, no final, ele quase bateu nele. Vocês lembram disso? Sim, Na primeira curva? sim, ele frita tudo. Ele tentou passar e ele quase bateu no Norris. Então, Eu acho que isso pode acontecer em alguma corrida. Porque aí começa a ficar muito nervoso os dois. Mesmo o Piastri sendo um piloto muito frio, ele não vai perder um campeonato mundial porque ele foi um piloto frio, entendeu? Emerson, a gente fala muito dos conselhos que você pode dar ao Emo nessa jornada dele rumo à Fórmula 1. Que conselho você daria, seja para Lando Norris ou para Oscar Piastri nessa briga pelo título na McLaren em 2025, Emerson? Olha, é tão difícil no nível de pilotagem que eles estão, dar um conselho. E o que a gente tem que pensar, Felipe, é o seguinte: para você ser campeão mundial de Fórmula 1, todas as circunstâncias têm que estar a seu favor. Você tem que ter um carro competitivo, equipe competitiva. A sorte tem que ajudar, você tem que ajudar a sorte. Porque, às vezes, a pessoa fala, está sem sorte, mas você tem que ajudar a sorte, que a sorte te ajuda. Então, tudo isso
São aqueles momentos que às vezes você não pode tomar um risco, né? E você está ajudando a sorte. E, às vezes você arrisca demais, você está indo contra a sorte. Então, cada um, o Emo falou muito bem, a cabeça de cada um, a pressão vai crescer. Eles estão lá no mesmo motorhome, no mesmo hospital. Trabalhando junto. Trabalhando junto. Nossa. E vai chegar uma hora que, de repente, uma das corridas, se um terminar e o outro terminar, já começa a separar. Mas se continuar como está, os dois muito perto um do outro, a coisa vai esquentar. Vai ser uma disputa incrível entre os dois, sem dúvida. Pegando o grid geral Emo, e claro, quero ouvir o Emerson também, o Emo é de 2007. Então, essa geração atual é a geração de formação do Emo como fã, inclusive de velocidade e tal. O cara pra você é o Verstappen, é o Hamilton, os dois, assim, não é uma questão aqui de falar bem de um e mal do outro. É questão de fã mesmo, quando você era mais criança, com 10 anos, 12 anos. Quem era o cara que você mais torceu? E do grid atual, como é que você vê esses caras? Bom, pra mim, quando eu era criança, quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu lembro que eu era o maior fã do Lewis Hamilton. O maior fã quando ele tava na Mercedes, quando ele tava ganhando tudo. Uhum. O maior fã dele. Aí depois que ele ganhou nos últimos títulos dele, né? Quando eu comecei a ver que o Max Verstappen, eu sempre gostei do Max desde o começo, mas ele nunca estava lá para ganhar um campeonato mundial. Em 2021, quando ele tinha um carro muito competitivo para ganhar, aí foi legal ver essa batalha entre os dois. E lá para Abu Dhabi eu tava torcendo pro Max ganhar. Aí eu troquei pro Max. Que aí eu vi o que ele estava fazendo com o carro dele e o esforço que a equipe teve. Porque a Mercedes já estava dominando há muito tempo, né? Era sempre o melhor carro, sempre campeão mundial, construtores e tudo. E quando eu vi que a Red Bull estava chegando perto da Mercedes, aí eu falei, agora é legal, né, ver o Max como para mim, ele é o melhor piloto que tem agora na Fórmula 1. O mais completo eu acho que é ele. Você pode colocar ele já provou para todo mundo, você pode colocar ele em qualquer carro, em qualquer categoria, ele vai sempre andar muito rápido. Você vê o que ele fez em Nürburgring. Sim. Com a Ferrari GT3, nunca foi para Nürburgring. Em 3 voltas ele bateu o recorde, eu acho que por uns 2 ou 3 segundos, né? Não, com uma Ferrari GT3. Quando? Agora? Há pouco tempo Esse ano, Emerson. Esse ano. Ele bateu o recorde em 3 voltas. Ele nunca foi para Nürburgring. Ele nunca tinha andado? Nunca tinha andado em Nürburgring. Em 3 voltas, ele bateu o recorde por uns 3 ou 4 segundos. Uma Ferrari GT3, aquela que corre... Isso ele nunca tinha andado na pista. Simulador, imagino que já deve ter feito Não, milhões. simulador ele já fez... Eu não sei quantas 24 horas de Nürburgring que ele fez no simulador. Muitas. Não, e Emerson, ele foi de forma anônima, tá, Emerson? As pessoas não Franz sabiam. Hermann. O nome... O nome dele ele colocou de Franz Hermann. Não. E ninguém sabia que era ele. Aí do nada esse cara bateu. Aí, óbvio que pessoas tirando foto viram que era ele. Eu não sabia disso. Sabe o que é interessante, Felipe? Eu tive uma sorte, para mim foi uma honra, ficar 3 dias junto com o Jack Hicks, num evento muito legal na França, em Manicourt, que eu guiei o F8, o Copersucar, e foi muito bacana. E eu dormia no mesmo hotel com o Hicks, um castelinho perto da pista. Todos os dias ele me levava para a pista, e eu fiquei, almoçava, jantava, convivi com ele. O Hicks era um dos fãs que eu tinha, né, antes de eu sair do Brasil. Lembra, ele era muito jovem, o belga apareceu do nada, começou a andar lá na frente, né, com Fórmula 2, classificou em segundo, acho que em Nürburgring, né? E ele era o especialista de Nürburgring. Aí eu perguntei para ele, falei, Jack, como que você andava tão rápido em Nürburgring? Aí ele me contou que ele fez aquelas 24 horas de Nürburgring umas 4, 5 vezes com carro turismo antes de sentar na Fórmula. E o Max, em 3 voltas, bateu o recorde da pista. É impressionante. Por muitos segundos, não por décimos. Por, eu acho que, uns 2 ou 3 segundos. Nossa. Acho que foi uma coisa assim. Ô Emerson, eu queria te ouvir sobre o Max. Assim, o Max é um animal, assim, a gente tá vendo o nível dele, e eu queria que você tentasse comparar
não a forma que ele dirige, mas essa mentalidade dele é o Ayrton, porque muita gente compara o Max, essa coisa meio sanguinária, de ser a origem do cara. O próprio pai do Max, o Jos Verstappen, forçou ele muito no kart, batia nele, largava ele no meio da estrada, ele foi forjado assim. Então, eu queria que você falasse sobre Max Verstappen. Eu acho que o talento que o Max tem, que é impressionante de ver ele guiar, ele consegue tirar tudo do carro que está lá e ele vem muito equilibrado nas curvas. Se você prestar bem atenção, o Ayrton vinha balançando mais. O Ayrton era um estilo muito agressivo. Um carro diferente. Um carro diferente na época. Mas o Max vem muito, muito equilibrado. Ele usa as 4 rodas do carro do equilíbrio certo. Eu não sei se você entende. Ele entra numa curva e normalmente ele tira o máximo do eixo dianteiro, o máximo do eixo traseiro, e o eixo traseiro gosta do eixo dianteiro, do jeito que ele guia. E o carro entra muito equilibrado. Tecnicamente, vendo de fora, é o que eu vejo no Max. Ele tem esse talento de guiar muito limpo e muito rápido. Então, às vezes, você olha o Max entrando numa curva, não parece que ele está rápido, mas quando você vai ver, ele está muito rápido. Então ele tem esse talento dele conseguir equilibrar o carro quando o jeito que ele freia, o jeito que ele acelera, o jeito que ele vira o volante, né, é diferente. E o carro entra muito equilibrado. O Emo falou certo, o Ayrton tinha um talento excepcional, mas com um carro que mexia mais naquela época, não tinha tanto downforce. Hoje em dia é impressionante que o carro... Como na sua época tinha que ficar dirigindo de lado. De lado, de outra tal. Exatamente. Mas o Max carrega o carro nas costas. A gente vê quando o Red Bull não está bom, ele vem lá de trás e consegue... Né? E às vezes ele sempre faz alguma coisa no Q3, sempre. Lembra que do nada ele... Pole position. Do nada. Mágico. Do nada. Emerson, queria te ouvir também sobre outros pilotos aí do grid, fazer uma espécie de para o ímpar aqui, focando justamente nesse aspecto que você citou com relação ao Verstappen e à Red Bull, né? Que é carregar o carro nas costas, algo que talvez na sua época esses pilotos tinham que fazer um pouco mais, mas vamos puxar um para o ímpar aqui, capcioso, perguntinha tranquila pro Emerson Fittipaldi para começar a brincadeira. Verstappen ou Hamilton, Emerson? Quem que você escolheria e tivesse apenas uma vaga na sua equipe? Olha, ó, direto... Então, vamos inverter a brincadeira. Hamilton ou Alonso? Hamilton, Alonso. Eu gosto muito do Alonso, viu? O Alonso é um racer. E aí, amor? Na corrida ele vem muito rápido. Sempre. Um carro que também ele carrega carro nas costas. Será que o Emo acompanha o relator? Vai de Alonso também ou não? Eu acho que o Hamilton. Justifique. O Hamilton é só 7 vezes campeão mundial. Aí não tem. É um argumento incontestável. Hamilton ou Leclerc? E você vê quando o Hamilton era companheiro de equipe do Alonso, quem ganhou? Considerando que um era novato e o outro bicampeão reinante. Gostei da divergência familiar aqui. Fica aí o chat pra galera. Hamilton ou Leclerc hoje? Emo, começa contigo, depois o Emerson dá o veredito da dupla da Ferrari. Hamilton ou Leclerc? Hamilton ou Leclerc? Hamilton. E aí, Emerson? Você vai abrir divergência dessa vez ou não? Eu concordo com o Hamilton. Quem mais temos aí? Não, eu queria acrescentar uma Piastri e Norris, acho que os dois já concordaram com o Piastri. Já. Eu tenho uma pergunta que não é um para o ímpar, porque acho que vai ser... Mas que eu queria ouvir. Posso mandar? Manda bala. Bortoleto. Eu queria ouvir os dois sobre o Bortoleto. O que vocês estão achando do ano do Bortoleto? Eu acho que o ano que ele está fazendo é incrível. O carro que ele tem, ele que está carregando o carro nas costas para terminar nas posições, nos pontos que ele está terminando. É verdade. Constantemente, né? Agora nos últimos grandes prêmios. Eu acho que ele está fazendo um trabalho excelente. Eu concordo 100% com o Emo. Ele foi assim, uma grande surpresa, boa, uma surpresa que apareceu. Né? Eu sei que o Hülkenberg é um piloto muito rápido, tenho certeza, ele é muito rápido. O alemão não é fácil. E nos últimos grandes prêmios, o Gabriel está ali, né? Passando, andando na frente, terminando na frente.
Então, foi uma bela surpresa para nós brasileiros e para o mundo da Fórmula 1. Você alguma vez trombou com ele em alguma pista, Emo? De kart? Já teve alguma... Nunca. É mesmo? Não, nunca. E você, Emerson, já Daqui teve... uns anos. Em breve, em breve. Não, Em breve. eu tive já várias vezes com o Gabriel, desde que ele corria de kart, e sempre, né, a dedicação, a paixão pelo automobilismo, o talento que ele tem, mostrou. Mas eu acho que ele é um desses pilotos que mostrou muito mais na Fórmula 1 do que nas outras categorias. Como o Emo falou, ele surpreendeu todo mundo na Fórmula 1 esse ano, num carro que não era o melhor carro. E Não é o melhor carro. Não é o melhor carro, mas está indo muito bem, muito bem. Emerson, vamos fazer uma viagem do tempo aqui, e esse encontro geracional que eu acho que é interessante. Você se imagina tendo o mesmo desempenho desses carros atuais da Fórmula 1, tão eletrônicos, tão basicamente um computador de bordo ali? E como que você imagina essa turma atual tendo que encarar carros que você teve que guiar na sua carreira da Fórmula 1? Como que você imagina essas duas situações? Se eu tivesse um procedimento, né, com a idade, vamos dizer, com a minha melhor idade da Fórmula 1, não sei, 25, 27, 28 anos de idade, e tivesse hoje uma máquina do tempo guiando um carro atual, eu tenho certeza que com procedimento, com o uso do simulador, com toda a analytics, né, toda a análise que hoje em dia se tem disponível, eu conseguiria andar bem. E tenho certeza, se você pegar a história da Fórmula 1, né, não só a minha época, mas os 4, 5 melhores pilotos de Fórmula 1 de cada ano, colocasse numa máquina do tempo, na minha época, eles não iam ser fáceis, eles iam andar junto, com certeza, porque eles têm talento natural. Então, isso aí depende muito, o estilo de piloto com talento sempre foi historicamente presente na Fórmula 1. Só que se adaptam a circunstâncias diferentes para andar na frente. É interessante porque, por exemplo, eu guiei em Hockenheim uma Mercedes de Grand Prix, que não era Fórmula 1, carro Grand Prix, de 1938. Carro espetacular, né? Tinha 12 cilindros, bloco de alumínio, motor tirado do Museu Mercedes na véspera do Grande Prêmio da Alemanha. E eu dei umas 5, 6 voltas no carro. O carro pesava 700 quilos e tinha 700 cavalos. Só que um pneu de 4 polegadas... Quase uma bicicleta. Quase o contato de uma bicicleta, imagina. Uhum. Era muito estreito. E um volante enorme. Você abria as duas pernas, porque não tinha cinto de segurança. O câmbio engatando a marcha no meio das pernas. E quando eu dei 4, 5 voltas, eu saí suado, encharcado do carro, de tão difícil que era guiar um carro desse. Aí eu imaginei, pega não sei, o Tazio Nuvolari, pega o Hans Stuck, o pai do Hans Stuck que guiou comigo. Se eles fossem jovens e fossem guiar minha Lotus 72, eles iam andar muito bem, o Fangio, entendeu? Na minha opinião, esses eram os grandes heróis da Fórmula 1. O carro não tinha freio nenhum, ele dava 310 de final. Em Hockenheim, depois que eu cheguei a uns 250, a frente levantou, o volante ficou leve. Aí eu tirei o pé e falei, não, Deus me salvou tantas vezes, não vou arriscar, não vou, né, deixa eu ajudar a sorte para a sorte me ajudar. Né? E quando eu saí do carro, eu falei para o Bernie Ecclestone, quando o piloto, hoje em dia, reclamar do carro, tira essa Mercedes do museu, manda ele dar umas voltas para ele ver o que é guiar um carro de verdade. Estava até o Phil Collins esse dia eu tive a honra de conhecer o Phil Collins, que era um grande fã dele. Ele teve a honra de te conhecer, Emerson. Não, para mim o Phil Collins foi um dos grandes músicos, né? É um dos maiores músicos da história, talento excepcional. Então, eu acho que a gente comparando, né, colocando a máquina do tempo,
indo para o futuro e voltando para trás, os 4, 5 melhores da Fórmula 1 de hoje iam andar junto com a gente sem problema nenhum. Emo, a minha pergunta para você, dá para ver que vocês se divertem juntos e tudo mais, mas quando estão em pista, trabalho é trabalho. Existe algum código entre vocês do tipo, até onde o pai pode ajudar? Que óbvio, é uma lenda e tudo mais, mas às vezes ele pode, entre aspas, cruzar uma linha ali que você não quer. Como é que vocês criaram essa ética de trabalho, digamos, de pai para filho, do tipo, agora me deixa e agora preciso de você? Olha, eu tenho uma frase que eu falo, pai de piloto e mãe de Miss Brasil, Miss Universo é um desastre. Tem que ficar longe. Só que o Emo sempre teve um coach entre eu e ele. E aí eu sou um spotter, eu sou um observador, eu fico numa curva olhando, vejo o equilíbrio do carro dele, os outros como estão andando, e às vezes eu dou um conselho para ele. Mas ele já tem o coach, tem o engenheiro. Ah, que interessante. Mas às vezes ele lembra que ele também é meu pai. Então, é difícil. Mas depois de todos esses anos, a gente está conseguindo já... Às vezes dá, às vezes não dá. Porque às vezes ele é meu pai, né? Emerson, e para encerrar, fiz essa pro Emo e da minha parte... Foi muito interessante que ao longo da entrevista eu fiquei pensando o que eu nunca perguntei pro Emerson, que graças a Deus eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas. E aí me veio um episódio que pode dar uma resposta interessante. Você é muito próximo ao Jack Stewart. Você conheceu muito bem a Ayrton Senna. E eles têm uma briga que é muito notória. E recentemente a gente entrevistou o biógrafo do Senna, que ele... O Ernesto Rodrigues. E ele recentemente entrevistou o Jack Stewart para falar de um dia em que o Ayrton e o Jack Stewart se encontraram para se reconciliar. Queria saber, para quem não se lembra, a famosa briga do Jack Stewart é quando ele insinua que o Ayrton Senna era o piloto que mais batia no grid e o Senna dá aquela famosa frase, Jack... a gente é piloto de corrida. If you no longer go for a gap, you are no longer a racing driver. Como foi aquele episódio, Emerson? No sentido assim, com o Ayrton, que você tinha relação, se ele de repente algum dia te encontrou e falou, pô, Emerson, esse Jack Stewart é uma mala, hein? E ao mesmo tempo o Jack Stewart, ó, vou te falar, hein? Esse Ayrton Senna tá se achando, hein? Quem ele pensa que é? Tem alguma história dessa rixa dos dois que depois se acertou, mas como é que foi? Nem com o Ayrton e nem com o Jack, ele nunca comentaram comigo isso. Nenhum dos dois. Então, acho que foi uma coisa que um comentário do Jack, que ele falou na época, que, né, tem uma outra história, eu não sei se vocês sabem, que eles chamavam, o Jack falava another BB para os brasileiros. Você sabia? Não. Depois que eu entrei, toda vez que vinha um brasileiro andava rápido, ele falava, this is another BB. Sabe por quê? Bloody Brazilian? Another Bloody Brazilian. Lá vem mais um, hein, Emerson? É mais um. Muito excelente. Bom. Eu acho que ele lembrou disso, acho que ficou com raiva do Ayrton e falou isso para Ayrton, e aí fizeram as pazes. Ô, Emo, dos pilotos das antigas, fora Emerson Fittipaldi, quem que você admira, tenta se espelhar aí? Quem já encontrou através do pai? Que ele sempre fala que foi um dos melhores gentlemen que ele já teve, que ele já correu contra o Jack Stewart. Eu acho que eu admiro muito ele, porque ele é um gentleman. Você já conheceu pessoalmente o Jack Stewart, Emo? Muitas vezes. Desde pequeno ele conheceu. Muitas vezes. Senhor Carlos Costa, tivemos nesse último fim de semana o GP da Áustria de MotoGP. Vitória inédita, olha, pra minha surpresa, vitória inédita de Marc Marques. E eu tô muito curioso em saber o que rolou na edição desta semana no podcast. É isso, Emerson Fittipaldi falou aqui de Marc Marques, que venceu pela primeira vez no Red Bull Ring na corrida 1000 da classe rainha. Na classe intermediária, Moto 2, vitória de Diogo Moreira, piloto brasileiro que triunfou pela segunda vez no campeonato e tá aí, digamos, gerando amplo interesse das marcas da MotoGP para uma promoção à classe principal no ano que vem. Vamos ver o que disse Fausto Macieira sobre o nosso representante brasileiro.
o Diogo já anunciou que deixa a equipe para subir para a MotoGP no ano que vem. Então, pela informação que eu tenho, tá, a decisão sai nas próximas horas, sai antes do Grande Prêmio da Hungria. E aí a gente tem as duas propostas que permanecem na mesa, Yamaha ao lado do Toprak Razgatlioglu e Honda ao lado do Johan Zarco. Olhando estatisticamente, o momento da Honda é superior ao da Yamaha, né? Então, e a proposta da Honda, a gente não tem detalhes da proposta da Yamaha, mas ela existe e foi citada pela televisão italiana, pelos meios de comunicação italianos e espanhóis. A proposta da Honda é 1 ano na equipe ao lado do Zarco, tremenda aula, né, ao lado do Zarco, um aprendizado constante, e 2 anos na equipe oficial, porque os contratos dos pilotos da equipe oficial terminam no final de 26, e aí a gente vai entrar na era em 27. Não temos detalhes da Yamaha, não sei se há essa perspectiva de encaixá-la numa equipe oficial já no 2º ano, que segundo consta, segundo diz a imprensa, há na proposta da Honda. Então, ele vai decidir, segundo a equipe, ele deve decidir nas próximas horas, segundo a imprensa, ele vai decidir até o próximo final de semana. Então, momentos decisivos dessa situação do Diogo Moreno, mas qualquer que seja o desfecho, vê-lo em 2026 na MotoGP, em Goiânia, correndo no Brasil, vai ser uma sensação difícil de explicar, só explicável pela presença sempre constante e brilhante do Alexandre Barros, que nos representou muito bem, mas já tem algum tempo que o Alexandre parou, ele parou em 2007, e provavelmente a gente vai ter agora, quase 20 anos depois, um representante na classe máxima do motociclismo esportivo mundial. Perfeito. Eu quero agradecer demais aqui a participação, essa entrevista aqui com Emerson Fittipaldi, simplesmente uma lenda do nosso esporte, não só do esporte a motor, mas do esporte do Brasil e do mundo, ao lado também do Emo, que eu espero muito que legal. Essa seja a primeira de muitas entrevistas. E eu queria só dar um feedback, Emo. Eu não sei se você já residiu alguma vez no Brasil, imagino que não, mas já morou no Brasil há algum tempo, Emo? Assim... Porque o seu português ele é muito bom, sim, ele é muito bom, e não é só o domínio do idioma, né? Porque a gente percebe assim, o próprio Nelsinho que cresceu fora, o Pietro mesmo, que rola uma insegurança ao se comunicar às vezes em português, e toda a sua naturalidade ali, não só com o idioma, mas nas ideias, assim, eu fiquei muito surpreso. Imaginei que, até pela minha desinformação, achei que toda a sua vida tinha sido fora do Brasil, mas muito impressionante como você articula muito bem. Valeu, parabéns e obrigado, sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado. Emerson, muito obrigado ao Emo. E até a próxima. As portas estão escancaradas aqui do motorsport.com no Brasil. A gente vai incomodar vocês mais vezes aí para outros bate-papos, trazendo só Emo, só Emerson, os dois juntos novamente e assim por diante. Emerson, queria dizer, foi uma honra que vai ter esse bate-papo contigo, já tinha te entrevistado em outras oportunidades. E Emo, estamos na torcida aí. Um abraço aos dois, valeu demais. Muito obrigado. Foi um prazer, Foi muito obrigado. Bacana. Obrigado a toda a equipe aí. Obrigado, Felipe. Tantas outras entrevistas vamos fazer pela frente também. Se Deus quiser, Deus quer. Amém. É isso aí. Eu quero também agradecer ao Felipe Mota, que participou mais uma vez aqui no nosso podcast, e também ao Carlos Costa. E vale lembrar também que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint. Você sempre observa aqui, ó. Fique ligado no nosso QR Code e também no link na descrição. O podcast motorsport.com volta na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.